Picatrix é, de fato, um grimório fascinante e histórico que mergulha fundo no mundo da magia astrológica. Originalmente escrito em árabe, no século XI sob o título Gayat al-Hakam, o objetivo do sábio. É atribuído ao matemático e alquimista Maslama al-Majriti, de Al-Andalus, embora a autoria exata seja debatida. Traduzido para o latim no século XIII por ordem do rei Alfonso X de Castela. O Sábio. O texto ganhou notoriedade na Europa medieval e renascentista, influenciando ocultistas como Marcílio Ficino e Cornélius Agripa. O livro é uma extensa compilação de práticas esotéricas que ensinam como canalizar a energia do universo, especialmente dos planetas e estrelas, para fins mágicos. Ele combina astrologia, alquimia e filosofia, oferecendo instruções detalhadas sobre a criação de talismãs, realização de rituais e invocações planetárias. A ideia central é que os corpos celestes exercem influência sobre a Terra e que, ao alinhar ações específicas, como escolher o momento astrológico certo ou usar materiais correspondentes aos planetas, metais, pedras, ervas, é possível captar e direcionar essas forças cósmicas para alcançar objetivos, desde cura e prosperidade até estados alterados de consciência. O Picatrix também é conhecido por suas receitas peculiares e às vezes extremas. Alguns rituais envolvem ingredientes como haxixe, fio e até substâncias corporais, sangue, saliva, etc., usados para criar poções ou incensos que induzem visões ou amplificam o poder mágico. Há, por exemplo, descrições de como animar estátuas ou construir talismãs que atraíssem a energia de planetas específicos, como Saturno para a introspecção ou o Sol para a vitalidade. Embora seja um tratado complexo e nem sempre sistemático, o Picatrix reflete uma visão de mundo onde o cosmos e a humanidade estão interligados. Não é só um livro de feitiços. É um manual que exige conhecimento astrológico e uma compreensão profunda das correspondências entre o microcosmo, o ser humano, e o macrocosmo, o universo. Hoje ele continua sendo estudado por entusiastas do esoterismo e historiadores, oferecendo um vislumbre da mente medieval e sua busca por harmonia com as forças celestiais. O Picatrix não é apenas um compêndio de rituais, ele reflete uma cosmovisão neoplatônica e hermética que era comum no mundo islâmico medieval e que reverberou no Ocidente. A obra parte do princípio de que o universo é um sistema vivo, interconectado por emanações divinas que fluem do Uno, uma ideia neoplatônica, através das esferas celestiais até a Terra. Cada planeta, signo e estrela fixa é visto como um canal dessas emanações, carregando qualidades específicas, Marte com força e conflito, Vênus com amor e harmonia e assim por diante. O mago, segundo o Picatrix, é um mediador que hackeia esse sistema cósmico, manipulando essas energias com precisão quase científica. Um exemplo profundo vem do livro I, onde o texto discute a teoria da influência, Tanazula em árabe. Os planetas não apenas afetam o mundo físico, mas também a psique humana e os eventos terrenos, numa espécie de determinismo astrológico que pode ser redirecionado. Isso exige um timing impecável. Os rituais dependem de trânsitos planetários, horas astrológicas e posições zodiacais específicas. Por exemplo, um talismã de Júpiter para a riqueza só funcionaria plenamente se forjado quando Júpiter estivesse em Sagitário ou Peixes, em aspecto favorável com o Sol e em uma hora planetária jupiteriana. Os rituais do Picatrix são notórios por sua complexidade e, às vezes, por sua natureza transgressora. Um exemplo é a confecção de um talismã lunar, que pode incluir gravar símbolos específicos numa placa de prata sob a lua cheia em Câncer, enquanto se queima um incenso feito de cânfora e gordura animal, recitando invocações em línguas arcaicas. Outro ritual famoso é o de Saturno, que envolve uma oferenda de mirra negra e a construção de uma estátua oca, dentro da qual se coloca um objeto associado ao intento. Tudo isso feito em silêncio absoluto, sob uma lua minguante em Capricórnio. O uso de substâncias psicoativas é outra camada intrigante. O texto menciona misturas de haxixe, ópio e ervas como artemisia para induzir estados visionários, permitindo ao praticante dialogar com os espíritos planetários, jinn ou daimones, dependendo da tradução. Isso não é mera superstição, reflete uma tentativa de acessar o inconsciente ou estados alterados de percepção, algo que ressoa com práticas xamânicas e psicológicas modernas. Em 2025, o Picatrix vive um renascimento no meio esotérico e acadêmico. Traduções modernas, como a de Christopher Warnock e John Michael Greer, em inglês,
e edições críticas em árabe e latim tornaram o texto mais acessível. Grupos de praticantes contemporâneos, especialmente na astrologia tradicional e na magia cerimonial, têm experimentado seus métodos, adaptando-os ao mundo atual. Por exemplo, em vez de sacrificar animais, prática comum no texto original, muitos substituem por oferendas simbólicas, como óleos essenciais ou cristais. A tecnologia também entrou na equação. Softwares de astrologia, como SolarFire ou Stellarium, são usados para calcular os momentos exatos dos rituais, algo que os magos medievais faziam com tábuas astronômicas rudimentares. Há até comunidades online, inclusive no X, onde pessoas compartilham resultados de talismãs ou debatem as melhores horas planetárias para 2025, considerando eventos como a conjunção Júpiter-Urano em Touro, que promete inovação material e abundância, um prato cheio para um ritual jupiteriano do Picatrix. Do ponto de vista moderno, o Picatrix pode ser lido como uma metáfora psicológica. Carl Jung, que influenciou muito o esoterismo contemporâneo, via os planetas como arquétipos do inconsciente coletivo. Um ritual de Vênus, por exemplo, poderia ser reinterpretado como um exercício para integrar amor próprio ou harmonia interior. Neurocientistas também especulam que os estados induzidos por incensos ou meditação ritualística podem alterar ondas cerebrais, aproximando-se do que sabemos sobre mindfulness ou terapia psicodélica. Cientificamente, a ideia de energia planetária não encontra respaldo na física moderna, mas a astrologia do Picatrix pode ser vista como um sistema protocientífico de observar padrões, a conexão entre ciclos celestiais e fenômenos terrestres, como marés ou comportamento animal. Não é mágica, mas factual, e o Picatrix explora isso intuitivamente. Um olhar crítico. Nem tudo no Picatrix envelheceu bem. Alguns rituais são eticamente questionáveis hoje, como os que envolvem manipulação de terceiros ou ingredientes macabros, cérebros de animais, por exemplo. Além disso, o texto assume um universo geocêntrico e uma física aristotélica obsoleta, o que exige adaptação para o praticante moderno. Ainda assim, sua riqueza simbólica e sua visão holística continuam a inspirar, destacando as partes mais significativas, com ênfase para trazer clareza e impacto ao que é essencial. Aqui vamos explorar sua estrutura, os conceitos-chave e sua relevância em 2025 com um olhar crítico e atualizado. A estrutura do Picatrix, um mapa do cosmos. O Picatrix é dividido em 4 livros, cada um com um foco distinto, mas interligado por uma visão unificada de magia astrológica. Livro em Fundamentos Cósmicos. Aqui está a base teórica. Ele explica como o universo funciona segundo uma hierarquia neoplatônica, do Uno, a fonte divina. As esferas planetárias, descendo até o mundo material. A chave aqui é a influência celestial. Os planetas emitem raios espirituais que moldam a realidade. E o mago aprende a captá-los com rituais e talismãs. Livro 2. Astrologia Operativa. Este é o manual prático de astrologia. Descreve as propriedades dos 7 planetas clássicos: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Os signos zodiacais e as estrelas fixas, como Aldebaran e Sírius. Cada corpo celeste tem uma personalidade que pode ser invocada. Por exemplo, Saturno traz lentidão e disciplina, enquanto Marte incita ação e conflito. Livro 3. Talismãs e rituais. O coração operacional do texto. Aqui estão as instruções detalhadas para criar objetos mágicos, gravar símbolos em metais, ouro para o Sol, chumbo para Saturno, queimar incensos específicos e recitar orações em momentos astrológicos precisos. Um exemplo famoso é o talismã de Júpiter para a prosperidade, feito em estanho sob Júpiter em exaltação. Livro 4. Alquimia e Mistérios. Este é o mais esotérico, lidando com poções, invocações de espíritos planetários e animação de estátuas. Inclui receitas bizarras, como misturar haxixe com sangue de corvo para visões, refletindo uma fusão de magia e protoquímica. Conceitos fundamentais em destaque. A doutrina das correspondências. Tudo no Picatrix gira em torno da ideia de que o microcosmo, o humano, reflete o macrocosmo, o universo. Cada planeta tem um metal, uma planta, uma cor e uma emoção associada. Por exemplo, Vênus traz cobre, rosas, verde, amor. O mago usa esses elementos para sintonizar com o planeta desejado. Timing astrológico. O momento é tudo. Um ritual falha se o planeta estiver retrógrado ou em mau aspecto, quadraturas, oposições.
Isso exige um conhecimento avançado de astrologia, algo que hoje podemos calcular com apps, mas que na Idade Média dependia de observação direta e tábuas astronômicas. Espíritos planetários. O Picatrix personifica os planetas como entidades conscientes, os Jinn árabes ou inteligências latinas. Invocá-los não é só simbólico. O texto sugere que eles respondem, seja por visões, sonhos ou sinais. Isso levanta questões modernas. Seriam arquétipos junguianos ou algo mais? Hoje, em março de 2025, o Picatrix está mais relevante do que nunca, graças a 3 fatores principais. O revival esotérico, comunidades no-X, e em fóruns como Reddit discutem ativamente o texto. Praticantes relatam experimentos com talismãs para eventos astrológicos atuais, como a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, 2020, cujos efeitos ainda ecoam, e o próximo trânsito de Plutão em Aquário, que promete transformação coletiva. Um talismã de Saturno-Plutão, por exemplo, poderia ser feito agora para resiliência em tempos caóticos. Tecnologia e adaptação, softwares astrológicos permitem precisão inédita. Quer fazer um ritual solar? Basta verificar quando o Sol estará em Leão, em trígono com Júpiter, e usar uma impressora 3D para criar um talismã em resina dourada. A ética também mudou. Sacrifícios animais são substituídos por cristais ou óleos, mantendo o simbolismo. Interpretação psicológica. Psicólogos junguianos e terapeutas holísticos veem o Picatrix como um mapa do inconsciente. Um ritual de Mercúrio, comunicação, intelecto, pode ser reinterpretado como uma meditação para a clareza mental, usando Mercúrio simbólico, como a cor cinza ou a pedra ágata. Objetivo: atrair criatividade com Mercúrio. Momento: Mercúrio em Virgem, seu signo de exaltação, em 10 de setembro de 2025, numa quarta-feira, dia de Mercúrio, às 10 horas, hora mercuriana. Materiais: uma placa de estanho gravada com o símbolo de Mercúrio. Tinta azul, incenso de lavanda. Ação: acender o incenso. Visualizar Mercúrio como um mensageiro alado e recitar: ó Espírito de Mercúrio, concede-me a chama da mente ágil. Adaptação moderna: substituir o estanho por papel reciclado e usar um áudio de 432 As para alinhar as vibrações. Críticas e limites. Ciência versus magia. A física moderna rejeita raios planetários como força literal. Ainda assim, a sincronicidade, Jung, ou o efeito placebo, podem explicar os resultados relatados. Ética. Rituais para manipular outros como amor forçado chocam valores atuais. O Picatrix não tem moralidade embutida. O poder está nas mãos do usuário. Acessibilidade exige estudo intenso. Não é para amadores. Um erro no timing ou símbolo pode, segundo o texto, despertar forças erradas. Porque o Picatrix ainda fascina. Ele é um testemunho da busca humana por conexão com o cosmos. Em 2025, com crises globais e uma sensação de desconexão, sua promessa de harmonizar o indivíduo com o universo ressoa profundamente, seja como prática mágica, exercício psicológico ou curiosidade histórica. O Picatrix é um espelho da alma coletiva, refletindo nosso desejo de transcender o mundane. Um planeta específico, Júpiter, oferecendo um ritual adaptado para 2025 e comparando o Picatrix com outras tradições esotéricas. Vamos lá, com ênfase nas partes cruciais. Júpiter no Picatrix, o rei da abundância. Júpiter é o planeta da expansão, prosperidade e sabedoria no sistema do Picatrix. Chamado de Al-Mushtarus em árabe, o grande benéfico, ele governa os signos de Sagitário e Peixes e está associado a qualidades como generosidade, justiça e crescimento espiritual. No texto, Júpiter é descrito como uma força majestosa, frequentemente representada por um homem coroado segurando um cetro, simbolizando a autoridade divina e abundância cósmica. Correspondências principais: metal, estanho. Cor: azul ou púrpura. Pedra: safira ou ametista. Planta: noz moscada, cravo. Incenso: âmbar ou sândalo. Natureza: expansiva, otimista, benevolente. Influência no Picatrix: Júpiter é invocado para a riqueza material. Sucesso em empreendimentos, proteção contra infortúnios e elevação espiritual. Um talismã jupiteriano, por exemplo, promete atrair favores dos homens e dos espíritos, o que o torna ideal para líderes, comerciantes ou buscadores de conhecimento. Curiosidade: o texto sugere que Júpiter em mau aspecto, como em quadratura com Saturno, pode trazer excesso ou arrogância, mostrando que mesmo o benéfico tem sombras. Aqui está um ritual moderno baseado no Picatrix,
ajustado para o contexto de março de 2025, considerando os trânsitos astrológicos atuais e sensibilidades contemporâneas. Objetivo: atrair prosperidade e sabedoria para um novo projeto. Trabalho, estudo ou criatividade. Data ideal: 20 de maio de 2025, quando Júpiter estará em Gêmeos, um signo de comunicação e aprendizado, e em trígono com o Sol em Touro, amplificando estabilidade e crescimento. Cai numa terça-feira, mas a hora planetária de Júpiter, aproximadamente 13 ao equator, dependendo do local, será o foco. Materiais: uma vela azul ou roxa, substituindo o estanho mais acessível. Um cristal de ametista ou uma pedra pintada de azul. Incenso de sândalo ou óleo essencial de cravo. Papel e caneta para escrever a intenção. Um símbolo de Júpiter, desenhado ou impresso. Preparação: escolha um local limpo e tranquilo. Acenda o incenso e a vela, criando um ambiente de reverência. Timing: comece na hora de Júpiter. Use um app como Planetary Hours para calcular com precisão. Invocação: segure a ametista e recite: ó Júpiter, Senhor da abundância, tu que expandes os horizontes e iluminas os caminhos, concede-me tua bênção. Que minha mente floresça, que meu trabalho prospere, que a riqueza flua em harmonia. Adapte as palavras ao seu gosto. O Picatrix valoriza a intenção pessoal. Talismã: escreva sua intenção no papel. Eis: sucesso no meu novo projeto. Desenhe o símbolo de Júpiter e coloque a ametista sobre ele. Visualize uma luz azul descendo do céu, preenchendo o papel. Finalização: deixe a vela queimar por 1 hora com segurança. Guarde o talismã num local especial ou carregue-o consigo. Toque moderno: toque uma música em 432 Hz, frequência associada à harmonia, ou use um aplicativo de meditação para alinhar sua energia. Substituímos elementos arcaicos, como sacrifícios, por símbolos acessíveis, mantendo a essência astrológica. Resultados esperados, segundo o Picatrix. Júpiter favorece oportunidades inesperadas, como um aumento, um contato valioso ou clareza em decisões. Em 2025, com Júpiter em Gêmeos, espere ênfase em redes de contatos e aprendizado. Comparação com outras tradições. O Picatrix não existe isoladamente. Ele dialoga com outras correntes esotéricas, mas tem características únicas. Vamos compará-lo com 3 tradições-chave. Hermetismo, Corpus Hermeticum. Similaridade: ambos veem o universo como uma emanação divina e o homem como um reflexo do cosmos. O Picatrix ecoa a frase hermética: o que está em cima é como o que está embaixo. Diferença: o hermetismo é mais filosófico, focado na ascensão espiritual via gnose. O Picatrix é prático, com receitas concretas para manipular energias planetárias. Enquanto o Corpus busca a união com o Uno, o Picatrix quer resultados terrenos, riqueza, poder, visões. Similaridade: a Cabala tem uma visão hierárquica do cosmos, a Sefirot, semelhante às esferas planetárias do Picatrix. Júpiter pode ser ligado a Chesed, misericórdia e expansão. Diferença: a Cabala é mais teológica e simbólica, com menos ênfase em rituais materiais. O Picatrix é quase um manual de engenharia mágica, enquanto a Cabala prioriza a contemplação e estudo das escrituras. Magia renascentista, Agripa e Ficino. Similaridade: Heinrich Cornelius Agrippa, em De Oculta Filosofia, e Marcílio Ficino beberam diretamente do Picatrix. Todos usam correspondências planetárias e talismãs. Diferença: o Picatrix é mais cru e medieval, com instruções exóticas. Eis: uso de sangue ou drogas. Agrippa organiza tudo num sistema mais racional, enquanto Ficino suaviza os aspectos sombrios, focando na harmonia estética e musical. O que torna o Picatrix único: fusão cultural. Ele sintetiza a sabedoria árabe, grega, indiana e persa, algo raro na Idade Média. É um caldeirão de tradições, diferente do foco mais ocidental da magia renascentista. Pragmatismo: enquanto outras tradições buscam iluminação ou moralidade, o Picatrix é desavergonhadamente utilitário. Quer amor, riqueza, visões? Ele entrega o passo a passo, risco e poder. Seus rituais têm um toque de perigo, invocar espíritos ou usar substâncias, contrastando com sistemas mais seguros como a Cabala. Com Júpiter transitando Gêmeos até meados de 2025 e depois entrando em Câncer, exaltação. Este é um ano poderoso para rituais jupiterianos. Gêmeos traz expansão mental, ideal para estudantes ou criadores, enquanto Câncer amplifica a abundância emocional e familiar. Um ritual como o descrito acima pode ser ajustado para
cada fase usando o Picatrix como guia.